Fala pessoal do Tudo Celular, beleza? Aqui é o Wellington Arruda e nesse vídeo você confere o nosso comparativo entre o Android N que está rodando em um Nexus 6 e o iOS 10 que está rodando em um iPhone 6s Plus. Agora você vai conferir alguns dos recursos que são bem similares entre as duas plataformas e, é claro, as diferenças entre eles. Tanto o Android N quanto o iOS 10 contam com um recurso chamado Raise to Wake, que quando você coloca o seu celular na posição vertical, ele automaticamente acende a tela. No Android N ele só mostra o horário e as notificações e em seguida você precisa dar um toque na tela para que ela exiba toda a interface. O Android N mantém o mesmo método de desbloqueio, e é claro, isso é muito bacana para os usuários antigos da plataforma. Já o iOS 10, por sua vez, elimina de uma vez por todas o tradicional deslize para desbloquear, que quando você faz isso agora, ele te mostra uma página com os widgets. Quando você desliza da direita para a esquerda, a câmera é exibida, ou seja, é completamente diferente de desbloquear o seu iPhone no iOS 10. Agora você precisa apertar o botão para que o Touch ID leia a sua impressão digital ou para que você possa digitar a sua senha normalmente. Nós estamos utilizando duas versões de sistemas operacionais totalmente diferentes e que até agora estão em versão de prévia. Lógico, a velocidade pode ser um pouquinho prejudicada, como vocês estão vendo, e um ou outro pode levar uma certa vantagem dependendo do aplicativo que está sendo aberto. Em aplicativos nativos, eles abrem praticamente ao mesmo tempo. Já em aplicativos de outros desenvolvedores, como o Facebook, por exemplo, a gente consegue notar uma pequena diferença no tempo de abertura, mas queremos enfatizar uma coisa aqui. O tempo de abertura e de fechamento dos aplicativos, tanto no Android N quanto no iOS 10, é praticamente imperceptível de se notar alguma diferença. Isso porque nós estamos rodando tanto o iOS 10 quanto o Android N em dois celulares que possuem um bom hardware. O iOS 10 também traz uma central de controle completamente diferente. Ali na parte de cima nós temos os tradicionais atalhos que agora ganham cores diferentes quando são ativos. Isso é muito bacana e, como nós já falamos em outros vídeos, é muito similar ao do Apple Watch. Agora as músicas ficam no espaço reservado e o 3D Touch pode ser utilizado em alguns ícones que ficam ali na parte de baixo, com destaque para o ícone da lanterna, é claro. Já o Android N traz essa função ali na central de notificações. Ele te mostra atalhos rápidos e em seguida você pode fazer a edição, adicionando ou removendo outros atalhos. Isso é muito prático, pois os 5 primeiros atalhos que você escolhe, eles aparecem rapidamente quando você desliza a central de notificações só um pouquinho. Outra coisa interessante é que se você tocar e manter o seu dedo por alguns segundos, a configuração geral desse recurso específico, como de Wi-Fi, por exemplo, é aberta. Não é nada similar ao 3D Touch, mas é algo que ajuda bastante. O Android N já contava com um botão para limpar todas as suas notificações, independente do tempo que elas foram recebidas. Agora a Apple também trouxe isso ao iOS 10, e você precisa tocar com um pouquinho de pressão ali no ícone do X e tocar no botão de limpar todas as notificações que elas são fechadas rapidamente. As duas plataformas ganharam menus de ajustes bem diferentes, só que o do Android parece ser um pouco mais completo. Ali você tem as opções com prévias das informações, o que facilita bastante na sua busca, e a navegação entre todas as outras opções acontece de um jeito bem simples. É só você tocar no ícone que fica ali em cima e você pode escolher alguma outra configuração para fazer essa troca rápida. Já o iOS 10 traz um menu dedicado para a Siri, ou seja, ela não fica mais no menu geral. E também traz áreas reservadas para o e-mail, contatos e calendário. O iOS 10 agora permite que você exclua, entre aspas, alguns aplicativos nativos. Isso é muito bacana, pois pode permitir que você elimine alguns itens da sua tela que você não utiliza com frequência, como aplicativo de tempo ou outros como iBooks, por exemplo. Mas precisamos entender que esses aplicativos não são totalmente desinstalados. E assim como a Google já faz em sua plataforma, você pode desativar algum aplicativo nativo e o ícone dele não é mais exibido na tela, mas basicamente ele não é desinstalado. A Google permite que você adicione widgets na sua área de trabalho, o que pode melhorar um pouco na navegação dos usuários, mas também pode modificar um pouco a interface geral do sistema, pelo menos da área de trabalho, é claro. Já a Apple decidiu reunir todos os widgets em uma área especial, bastando que você role a sua área de trabalho para a direita e essa área é exibida e, claro, você pode fazer as tradicionais modificações. Eles não são exclusivos apenas dessa área, e se você tocar no ícone de algum aplicativo que seja compatível com os widgets, ele vai te mostrar uma prévia com informações sobre esse aplicativo, como de tempo ou de fotos, por exemplo. Mas precisamos concordar com uma coisa: a multitarefa do Android N é muito mais completa que a do iOS 10. Basta tocar 2 vezes no ícone de multitarefa para que você retorne ao aplicativo que havia sido aberto anteriormente, além de contar com um botão para limpar todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano.
Um outro recurso muito bacana que a Google trouxe para o Android N é a possibilidade de abrir 2 aplicativos ao mesmo tempo no seu smartphone. Você pode abrir 2 aplicativos que sejam compatíveis com esse modo para dividir a tela e eles ficam ali divididos de um jeito muito bacana, sendo os dois utilizáveis ao mesmo tempo. Você também pode ajustar o tamanho de tela que esses aplicativos vão ocupar. Outra coisa interessante é que você também pode dividir a tela do seu dispositivo para 2 aplicativos no modo paisagem. Já o iOS 10 ainda não conta com um botão para limpar todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano. Já a troca de aplicativos no iOS 10 também acontece de um jeito muito bacana para quem tem o iPhone 6S ou 6S Plus. O aplicativo de mapas da Apple está com uma cara bastante diferente se a gente comparar com o mesmo aplicativo do iOS 9. Além da cara diferente, a Apple trouxe novos recursos que são bem bacaninhas, mas praticamente nenhum deles está disponível aqui no Brasil. O aplicativo da Apple pode traçar rotas do transporte público, mas novamente no Brasil não funciona. Aí você vai ter que recorrer a algum aplicativo terceiro. Como vocês estão vendo, a interface está bastante diferente. Você tem umas espécies de cards ali na parte de cima e você pode ir navegando entre eles para saber o que você vai ter que fazer futuramente, além de dar zoom na tela para saber quando você vai precisar trocar de faixa. O modo 12 do Android N permite que você estenda sua bateria por mais algumas horas. Esse é um modo de economia de bateria que, quando ativo, elimina uma série de características que podem ser prejudiciais ao uso da bateria e, é claro, faz algumas pequenas mudanças na interface geral do Android. Não é nada tão dramático, porém funciona de um jeito muito bacana. O iOS 10 também tem um modo de pouca energia, que basicamente faz a mesma coisa. Ele limita alguns recursos do sistema e deixa somente o que é necessário para ele continuar funcionando. Dentre outras novidades, o aplicativo de fotos da Apple está bastante diferente. Agora ele tem uma área chamada Memórias, onde ele reúne fotos de um período de tempo de uma viagem, por exemplo, ou de um período de tempo maior e cria um pequeno vídeo relembrando todos esses momentos. É algo bem bacana, mas o destaque aqui vai para o reconhecimento facial, que já está disponível no Android há algum tempo no aplicativo Google Fotos. De um lado a gente tem o Google Play Música, aplicativo nativo de músicas da Google. Do outro nós temos o Música da Apple, que está com um visual totalmente diferente e agora traz novas características para o 3D Touch, que funciona tanto nos álbuns quanto nas músicas individuais. Quando você coloca uma música para tocar, ela te mostra todas as outras músicas que serão tocadas posteriormente de um jeito muito bacana. É muito interessante ver que a Apple trouxe novidades para o Música no iOS 10, mas tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada daqui para frente. Já o Play Música, é claro, ele tem a mesma interface tanto no Android quanto no iOS. No iOS 10, a Siri está um pouquinho mais inteligente e agora vai a grande novidade dela. A assistente virtual da Apple poderá ser utilizada por desenvolvedores dentro de seus aplicativos. Isso é algo muito bacana e é bastante similar aos novos recursos do Google Now, que também estão um pouquinho mais esperto. As notificações inteligentes do iOS 10 trazem uma nova cara para as respostas de mensagens, por exemplo. Agora elas são abertas como uma espécie de pop-up e o teclado é aberto na parte de baixo, permitindo que você tenha uma maior facilidade para responder mensagens. O Android N tem uma interface bastante similar, mas é claro, aqui você pode determinar o grau de importância para que esse aplicativo possa te mandar as notificações. Vale lembrar que tanto o Android N quanto o iOS 10 estão em fase beta, ou seja, eles ainda estão sendo desenvolvidos e uma série de outros recursos podem ser adicionados daqui para frente. O link para o texto com o comparativo entre as duas plataformas está aqui na descrição desse vídeo. Lá você também vai encontrar um vídeo com os principais recursos do iOS 10 e um outro comparando tanto o iOS 10 quanto o iOS 9. Aqui foi o Wellington Arruda com mais um comparativo para o Todo Celular. Até o próximo vídeo.